Vamos para a igreja, uma paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença e pedimos a Ti, ó Deus, para usar o vaso nessa noite e falar com a Sua igreja. Estamos aqui para receber uma palavra da parte do Senhor. Usa, Senhor, segundo as nossas necessidades. Fala, Deus, porque o Teu servo ouve a Tua voz. É o que nós te pedimos e já agradecemos pela vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja amada. A paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor mais um pouquinho? Aleluia. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver.
Agora são 8 e até 9 horas nós temos que correr. João capítulo 8, versículo 32. Nós vamos subjugar a nossa carne, a autoridade que é no nome de Jesus. Tu és a verdade que habita em nosso ser, Senhor. Ocupa o teu lugar em toda plenitude, em toda circunstância e situação, em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome. Todos encontraram? Vamos ler juntos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Podemos aceitar em nome de Jesus. O que é a verdade? Aleluia. Só uma verdade, Jesus. Aleluia. Agora, se você puder anotar, é melhor, porque nós vamos navegar aqui no livro de Jeremias, amém? Que verdade é essa que o Senhor quer que a gente conheça? A palavra de Deus, o próprio Jesus, Ele é a verdade. Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Jeremias sofreu muito. Talvez o pastor Marcos, o Valdirene deve estar sofrendo, tem sofrido pela congregação, e talvez muitos não percebem, talvez muitos não veem o quanto eles têm chorado, lamentado. E a palavra do Senhor, ela é fiel. Ela diz em Malaquias que nós temos que orar pelos nossos líderes, porque Ele vela pelas nossas almas e eles são boca de Deus para nós. Temos que orar. Você tem orado pelo Valdirene, pelo pastor? Jeremias capítulo 4, no versículo 4 diz assim: circuncidai-vos ao Senhor e tirai o crepúsculo do vosso coração, ó homem de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arder de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Deus usou Jeremias ali, Jeremias chorou, e Jeremias lamentou, e Jeremias buscou de toda forma falar para o povo o que Deus queria dizer. No capítulo 5, no versículo 31, os profetas profetizavam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, mas que farei ao fim disso? Jeremias 5:1 diz assim: dai volta às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, e vê se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. No versículo 21, ele diz assim: ouve agora isso, ó povo insensato e sem coração, que tens olhados e não vedes, que tens ouvidos e não ouves. E Jeremias continua falando ao povo. Capítulo 5, no versículo 10, ele diz assim: a quem falarei e testemunharei, para que ouça
seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas e não gostam dela. E Deus continua falando. No versículo 9, no capítulo 9, no versículo 13, Deus não desiste do povo. E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os falains como lhe ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. E Jesus continua falando porque Ele ama o povo, Ele quer salvar o povo, Ele quer que o povo volta para Ele. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai e chamai carpicitos, considerais e chamais carpideiras, que venham, e mandai procurar mulheres hábeis para que venham e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam em lágrimas os nossos olhos, e nossas pálpebras destilem águas. No versículo 23 fala: assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jaziram como esterco sobre a face do campo, e como caravela atrás do secador, e não há quem o recolha. Assim diz o Senhor, versículo 23: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E Deus continua falando com o povo. Jeremias capítulo 11, porque Deus ama o povo e não quer que nenhum se perca, não quer que nenhum pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Capítulo 11, no versículo 6, ele diz: e disse-me o Senhor: apregoa todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e cumpre-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvido à minha voz. E Jeremias sofrendo, já tinha ido para o calabouço, continuou sofrendo, mas o povo não dava crédito. Jeremias 14, o Senhor continua dizendo, versículo 10: assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes,
desagrada deles, mas agora se livrará da iniquidade. Diz-me mais o Senhor: não rogue por este povo para o seu bem. Amados, o povo era tão rebelde, que Deus falou: olha, eu acho que eu vou falar para vocês uma coisa, para de orar por eles. Eles têm um coração muito duro. Jeremias 16, no versículo 12, Deus continua exortando o povo: e vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvido a mim. E Jesus, e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não desiste do povo. O povo era tão rebelde, o coração tão duro, mas ele não desistia do povo. Jeremias 16, nós lemos agora, foi 16, 12, né? Agora nós vamos para 32. Deus é maravilhoso, amados. Como Deus ama. No 32, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca da casa desta cidade e da casa dos reis de Judá, que foram derrubados com aretes e a espada. E no versículo 33, diz assim: e viraram-me as costas, e não o rosto, ainda que eu os ensinava à madrugada, e ensinando-os, contudo, eles não deram ouvido para receber o ensino. E Deus, como não desiste de nós, Jeremias 29, 11, ele diz de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão linda: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Agora nós vamos para o livro de Abacuque, porque Deus usou de Gênesis a Apocalipse. Deus está nos exortando a voltar para Ele, a nos santificar cada dia mais e mais. Abacuque, amados, o rei Ezequias, cerca por 2 anos, 586 anos antes de Cristo, foi escrito o livro de Abacuque. E ele foi citado em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 3,38. De tanto que Deus ama. É um livro, é só 3 capítulos, amados, mas Deus. E Abacuque estava assim, revoltado, porque havia muitas coisas erradas. Abacuque 1, versículo 2, 3 e 4, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te
havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxou, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Abacuque, ele detectou que o povo estava em violência em Deus, e ele falava: quem vai salvar esse povo? Ele estava em iniquidade, ele sofrendo, ele falava: Senhor, por que o Senhor me mostra isso? E ele estava sofrendo, e ele falou: Senhor, por que tanta opressão? E Deus responde aqui no versículo 4: por esta causa a lei se afrouxou, e servem de qualquer maneira. O juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo e se manifesta torcido. Quer dizer, serviam a Deus de uma maneira que fosse conveniente. Eu vou servir a Deus, mas é do meu jeito, não é segundo a verdade, não é segundo a palavra. E Abacuque, então, no versículo 6, ele diz assim: não levantarão, pois, todo este contra ele uma parábola ou um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Amados, o inimigo, ele achou um jeito de botar o cristão fora da caixinha, fora da verdade, enche de dívida. Aí ele já não ora mais, ou então aí que ele vai orar, né? Deus fala assim: eu vou botar ele bem endividado, porque ele vai olhar para mim e vai falar: meu socorro vem do Senhor, né? Deus vai permitindo, vai apertando para que o povo volte, né? Para que o povo não continue errado e nem errando. E Abacuque, ele diz aqui no versículo 14 do capítulo 2: porque a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui ele já estava vendo lá na frente, ele já deixou de olhar para que o povo tinha se afrouxado, ele já não estava mais identificado do povo. Então Abacuque começa a orar no capítulo 3. E Abacuque, então, no versículo 17, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, ainda que decepcione o produto da oliveira, e o campo não produz mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e no currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como da corça, como da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor bom sobre os meus instrumentos de corda. E Deus, como não desiste de nós, Jeremias capítulo 52, eu aconselho como tarefa de casa, porque é culto de libertação e a gente só liberta conhecendo a verdade da palavra. Então, é uma tarefinha. Quando a gente está doente, o médico passa um remédio, você toma na hora certinha, né? Então tá aí um remédio para a alma.
Jeremias capítulo 52. E interessante que no capítulo 50, no versículo 5, pelo caminho de Sião perguntaram para ali e voltaram o seu rosto, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ele falou a respeito de unidade. Vocês são um com o pastor? Há uma unidade na igreja, porque quando o povo se une num propósito de oração, ou para fazer uma festa, um evento, ou para ganhar almas, ou para que haja salvação e libertação. Em Gênesis capítulo 11, versículo 6, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é que começaram a fazer, e agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. Ninguém vai poder impedir esse povo, porque eles são unidos. E aí? A igreja tem estado unida porque a união é fundamental. Salmo 133, ó, quão bom e quão agradável, meus irmãos, viver a união, né? Porque ali Deus ordena a bênção. Mas em Provérbios 18, 2 diz assim: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria de Deus. Deus não criou ninguém para ficar sozinho. Senão, como a mão precisa do pé, o pé precisa da mão, não é assim? Nós não somos um corpo? Então eu tenho que cuidar da unha, porque se ela é inflamada, olha o corpo inteiro. Aí nós vamos lá para Josué. O que acontece com Josué? Por causa de um rebelde, de um desobediente, foram 6 quantos morreram? Quantos ficaram machucados? Por causa de um Acã. 6.300 passou, 3.600, uma coisa assim. Ficaram machucados por causa de um rebelde, de um desobediente, ainda perderam Ai. Levaram uma ataque que não foi de dar dó. Mas Josué, como homem de Deus, falou: vamos reunir a congregação, vamos orar. Vamos orar. E Deus vai mostrar. Deus revelou que havia ali uma pessoa que fez o povo perder em Ai. Amados, é tão importante nós unirmos num só propósito, num só Espírito, num só Deus. É tão fundamental porque Deus desce. Deus fala assim: não tem como, eles estão unidos. Aqui é um pelo outro, é um só Espírito, é um só propósito. Eles não reúnem para falar mal do outro, não. Eles se reúnem para orar, eles se reúnem para interceder, eles se reúnem para clamar pelo pastor, porque o pastor vela pelas almas. Eles se reúnem para orar, para que Deus abençoe, para que Deus abra as portas. O que ele viu? Etc. Né? Porque quando nós negamos fazer a vontade de Deus, o diabo logo prepara um pratinho para você. Essa é a verdade. Porque o cristão tem que ter 3 pilares.
nós vamos conhecer a Deus. O Senhor quer que nós conhecemos a Ele. Segundo, Ele quer que nós amemos a Ele. Terceiro, Ele quer que nós obedecemos a Ele. Quando esses 3 pilares estão de pé, não tem cão, não tem capeta, não tem vento que derruba esse cristão. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Como é que Jesus venceu lá em Mateus 4? Com a palavra. Com a palavra. E nós vamos vencer pela palavra. Com a palavra. Porque Jesus é a palavra. Ele é a palavra. Ele é a fonte de água viva. Ele é a porta. Ele é a luz. Ele é a videira verdadeira. Se nós não tivermos enxertado nele, não tem como nós dar fruto. Ele é a verdade. Ele falou a luz. Ele é a luz do mundo. A luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas do que a luz. Aonde estiver o seu coração, ali vai estar o teu tesouro. Nós vamos até 9 horas, né? Então vamos ler aqui Jeremias 52. E era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Amiúta, filha de Jeremias de Libná, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Assim, por causa da ira do Senhor, outra Jerusalém, Judá, ele lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu que no ano nono do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ele, e levantaram contra ele trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, os 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho do caminho. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, e abandonando-o, e prenderam o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia e Rispa na cidade de Amate, e o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei da Babilônia degolou o filho de Zedequias à sua vista, e também degolou todos os príncipes de Judá e de Libras, e cegou os olhos de Zedequias, e o atou com os caldeus, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º, o ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzarata, o capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, e veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes, eles as incendiou, e todo o exército dos caldeus, e estavam com o capitão da guarda, e derrubou todos os muros em redor de Jerusalém, e dos mais pobres dos povos, e
a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o mais da multidão de Nebuzarata, capitão da guarda, levou preso. Mas todos mais pobres da terra, Nebuzaradan, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhandeiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todos os bronzes para a Babilônia. Também tomaram os caldeus a Aspá e as espervitadeiras e as bacias e as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda as bacias e os braseiros e as tigelas e os caldeirões e os catiçais e as colheres e os copos, tanto o que era de puro ouro como o que era de prata maciça. Quando as duas colunas, a única mar, ao único mar e aos 12 bois de bronze que estavam debaixo da base que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso de bronze e todos estes utensílios eram incalculáveis. Quanto às colunas, a altura de cada uma era de 18 côvados, e o fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, a rede, as romãs, e ao redor do capitel era bronze, e semelhante a este era a segunda coluna com as romãs, e havia 96 romãs em cada lado, as romãs todas em redor da rede eram 100. Levou também o capitão da guarda de cereais, os sacerdotes, chefe e o safonia, e segundo o sacerdote e os 3 guardas da portas e da cidade tomou, e um eunuco que tinha o seu cargo, os homens de guerra, e as 7 homens que estavam próximo à pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também escrivão do exército que alistava o povo da terra para a guerra, e 60 homens do povo da terra que se achavam no meio da cidade. Tomou-os, pois, Nebuzaradan, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia a Rispa. E o rei da Babilônia os feriu e o matou em Rispa, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. E no ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativo de Jerusalém 832 pessoas. E no ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradan, capitão da guarda, levou cativo dos judeus 75 pessoas. 45 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativo de Joaquim, rei de Judá, no 10º mês, os 25 dias do mês, que Elvimerodac, rei da Babilônia, no 1º ano do rei, reinou, levou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou do cárcere
e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia, e lhe fez mudar as vestes das suas prisões, e passou a comer pão sempre na presença do rei todos os dias de sua vida, enquanto a sua alimentação foi lhe dada refeições contínuas do rei da Babilônia, porções cotidianas até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Agora, nós vamos no Salmo 13, para encerrar. Nós tínhamos ainda Romanos 11:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 3:38, mas não vai dar tempo. Vamos no Salmo 13. E concluindo, Davi não foi para a guerra, né? E quando Davi resolveu fazer um censo, morreram 70 mil. O que eu quero dizer? Quando ele pegou na carne, morreu só Urias e o filho. Mas quando ele pegou no espírito, morreram 70 mil. O que é pecar contra o Espírito Santo? É negar tão grande salvação que nos foi dada. É negligenciar tão grande salvação que nos foi dada. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos colocar de pé, igreja. Vamos ler juntos o Salmo 13. Amém, igreja? Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Versículo 5, do capítulo do Salmo 13. Vamos ler junto? Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração, e cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Amém, amados? Coloque a mão no seu coração. Assim diz o Senhor, achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós, porque eu te amo, porque eu te amo. Decante oremanai, decante oremanai, decante oremanai, decante oremanai.